Maranata, eu sou o professor Paulo. Estamos estudando sobre o pecado. Hoje vamos falar de algo do momento, que é o Papa Leão. Ele vai encerrar o drama desse mundo? Ele é o último Papa? O que diz a Bíblia? A palavra de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 17, diz assim, no versículo 3. Você vai ler, versículo 3. Lá fala de uma mulher escarlata, com nomes de blasfêmia, sentado sobre uma besta. Mulher sabemos que é a igreja. Besta sabemos que é poder. Então uma igreja poderosa, com todo o poder em suas mãos, falando blasfêmias. Como se fala blasfêmia? Quando eu falo que eu perdoo pecados. Quando eu falo que eu estou no lugar de Deus. Isso é blasfêmia. Então a igreja que se toma como se fosse a igreja de Deus, toda poderosa. Mas esta besta que ela está sentada é a mesma besta lá de Apocalipse 13, que sai de muitas águas, que tem 7 cabeças, 10 chifres, e que recebe uma vida mortal. É a mesma besta. Quem que é essa besta? Apocalipse 17, versículo 1, 3 e 9, apresenta ela. Nós falamos que essa 13 é a besta, é o poder papal. E aqui se confirma. Porque diz o quê? Diz que ela está assentada sobre muitas águas, e também onde ela está sentada tem 7 montes. E qualquer lugar do mundo que você procurar, onde tem 7 montes e tem um país ali, é o Vaticano. Então, esta besta, esse poder religioso, é o religioso papal, é o poder papal, conforme está aqui na Bíblia. Agora, se fala-se de besta e fala-se de Roma, o assunto de Apocalipse 17 é sobre o poder romano. O poder romano, ele teve início em 753. Esse poder está lá em Daniel 2, são as pernas da estátua. E esse poder, que teve início em 753, foi dividido por vários governos. E dá certinho o que Deus está dizendo aqui em Apocalipse, capítulo 17, versículo 9 a 11, onde lemos. E os homens foram... 17, versículo 9. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas, sobre as quais a mulher está sentada. E as 7 reis, 5 caíram, e um é, e o outro ainda não é vindo. E quando vier, deverá continuar por um curto espaço de tempo. E a besta que era, e não é mais, mesmo sendo a 8ª, é dos 7, e vai à perdição. Então, essas 7 cabeças se retratam também como 7 reis, como 7 governantes. De quem? De Roma, que teve início em 753. E os governantes de Roma foram estes. Ah, um detalhe. Deus falou para João, 5 caíram. Então, 5 governos já caíram. De quem? De Roma. Que governo foram estes? O primeiro, reis. O segundo, cônsules. O terceiro, ditadores. O quarto, decênviros. E o quinto, tribunos. E Deus disse, João, um existe. Qual era o governo do tempo de João? No tempo de Cristo, dos discípulos, era imperadores. Então, no tempo do João, a 6ª cabeça é imperadores. E Deus diz, olha, João, virá um outro, mas que vai durar curto tempo, que seria a 7ª cabeça. Em 538, começou a supremacia papal. O que é supremacia papal? É quando Roma pagã passou a Roma cristã e entregou o poder aos papas. Então se tornou Roma papal. Era eles que decidiam tudo. Eles colocavam reis e tiravam reis. Eles perseguiram os cristãos. Era a autoridade máxima daquele império. Tirano. E durou até 1798. Como diz a Bíblia, pouco tempo. Em 1798, o general Guerrier de Napoleão prendeu o Papa e lá ele perdeu sua cabeça. E o que diz Apocalipse 13? Recebeu uma ferida mortal. Sim? Então tem tudo a ver. A 7ª cabeça, ela cai por terra. Aí a profecia diz assim, e a besta que era, e não é mais, mesmo sendo o 8º, é do 7 e vai
a perdição. Vamos entender? A besta que era, quem que é a sétima cabeça que era governante de tudo? Era Roma papal. E diz, olha, não é mais. Por quê? Recebeu uma ferida mortal em 1798. Aí diz assim, a oitava, que na verdade é a sétima, esta vai à perdição. Então quer dizer o quê? Que agora vai surgir o oitavo poder. E esse, na verdade, quem é? É o sétimo, que caiu em 1798. E como isso vai acontecer? Aí eu peço para você ir em Apocalipse 13. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Versículo 12 a 15. Mas vamos ler o versículo 15. E ele tinha poder de dar a vida à imagem da besta. Aqui a imagem da besta poderia falar quanto fazer com que tantos quanto não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Vamos entender bem isso. Em Apocalipse 13 está as duas bestas. Roma papal e o poder político que saiu da terra com dois chifres. Liberdade religiosa e liberdade civil. Estados Unidos, que agora fala como um dragão. É este poder que vai dar vida à oitava cabeça. Mas como? Se você for no site americano, se você virar os olhos para a América e vai ver que o presidente Trump está levando a América, ele diz, eu vou fazer a América voltar para Deus. Mas, na verdade, o que ele vai fazer é a América entregar o poder para Roma de novo. Como? Através da imagem. Qual é a imagem da besta? É o domingo. Quando ele estabeleceu o domingo na América, que está quase sendo estabelecido, porque lá na América já estão começando a falar do domingo. Quando estabelecer essa marca do domingo, ele vai entregar para a primeira besta. Aí o poder dela será restaurado. Aí a oitava cabeça, que Deus diz, não é a oitava, é a sétima. É a mesma coisa. Roma papal volta ao poder. E diz o livro A Grande Controvérsia, que quando vocês abrirem os olhos e ver para quem foi entregue o poder, será tarde demais. Vocês vão ver o que é Roma. Roma não muda. Ela continua sendo a mesma tirana que foi no passado. E agora, com poder civil e religioso. E como diz a Bíblia, ela vai poder obrigar você a fazer o que ela quer, que é a guarda do domingo. E se você não fizer, ela vai matar você. Porque ela tem todo o poder. Só um caminho, querido. O caminho é Cristo. Jesus está vindo. Não tem mais nada para acontecer, a não ser isso, que vai acontecer agora, muito em breve. E quando acontecer, querido, Jesus vai chamá-lo pela última vez. Venha para mim. Eu quero guardar você. Venha estar guardado debaixo do sábado, o dia abençoado. Porque se você guardar o domingo, você receberá a marca da besta e vai receber toda a consequência. É isto que está acontecendo. E talvez o Papa Leão será esse Papa que vai receber toda a autoridade que vai ser dada da segunda besta para ele. E ele então vai cumprir o drama. Vai perseguir aqueles que adoram a Deus. E adoração a Deus é no dia de sábado. Venha para Jesus. Não perca tempo. Pare de sonhar. A história desse mundo, pela graça de Deus, chegou ao final. Nós vamos para casa. Nós vamos para casa. A voz que vos fala não é a minha voz. É a voz de Deus. Quem está ouvindo é você. Portanto, é você que decide. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe. É muito importante. Um big abraço.